Muito bom, gente. Terceiro grupo de moléculas orgânicas para a gente estudar. Falei sobre os açúcares, falei sobre os lipídios e agora a gente fala um pouco sobre as proteínas, né? O nome proteínas vem do grego proteios, que quer dizer primeiro. Por que o nome primeiro? Porque eles são as substâncias orgânicas mais abundantes na matéria viva. Cuidado, hein? Orgânicas, né? Substância mais abundante na matéria viva é a água, sendo que a água é inorgânica. Então, das orgânicas, a proteína é a mais abundante, né? Além dela ser a mais abundante, ela é a substância mais versátil em termos de função. Você tem proteína com tudo quanto é função que você possa imaginar. A princípio, proteínas têm função estrutural. É o caso, por exemplo, de proteínas como o colágeno. Gente, o colágeno é a proteína mais abundante do corpo humano. De longe, ela é a proteína mais abundante do corpo humano. E o colágeno é encontrado lá no tecido conjuntivo. Sendo que é bom lembrar que tecido conjuntivo, ele pega um bocado de coisa, né? Tecido conjuntivo inclui, né, parede dos vasos sanguíneos, inclui a derme, que é uma parte da pele, inclui, por exemplo, cartilagem, osso. Ou seja, a gente vai precisar de um bocado de colágeno para poder organizar o corpo da gente. Outro importante exemplo que a gente tem lá de proteína estrutural é a queratina. Gente, eu morro de medo de alguém confundir queratina com quitina. Os nomes são parecidos, as funções são parecidas. Quitina, entretanto, é um polissacarídeo. Queratina, ele é uma proteína, né? Quitina é um polissacarídeo estrutural em animais e invertebrados. Então, que nem nas aulas passadas eu comentando, que a patinha da barata, a asinha da mosca, a casquinha do caranguejo são de quitina, enquanto que a queratina é uma proteína encontrada em animais vertebrados. Queratina é o componente básico primordial de pelos, cabelos automaticamente, né? Unhas, então, constituídos de queratina. Segunda função, em relação às proteínas, a função catalítica. Estou falando das enzimas. Aliás, vai ter uma aula inteira, a próxima aula, só para conversar sobre enzimas. E aí, gente, tem proteína de tudo quanto é jeito que você possa imaginar. Tem proteínas, por exemplo, com papel de reserva. É o caso lá da ferritina, cujo papel é armazenar ferro lá no fígado. Por isso que, novamente, eu lembro, o fígado, a melhor fonte de ferro na alimentação da gente. É o caso, por exemplo, lá da albumina. A albumina ela é reserva proteica encontrada em ovos. Daí quando você vai lá e come ovo, o principal componente do ovo, essa proteína albumina. E você vai encontrar isso também no sangue. Nada a ver, né? Mas assim, da mesma maneira que você tem albumina no ovo como reserva para o embrião da ave que está se desenvolvendo, você tem isso no sangue humano, exatamente para se você precisar de proteína em alguma parte do corpo, o sangue já fornece. Você tem proteínas com função de transporte. É o caso, por exemplo, da hemoglobina, que vai carregar oxigênio no sangue. É o caso das proteínas que entram na composição das lipoproteínas de colesterol, dos quilomicrons, para poder carregar colesterol, para poder carregar ácidos graxos. Então, proteínas de transporte. Você tem proteínas que têm ação hormonal. É o caso, por exemplo, gente, de vários hormônios que são, na verdade, quimicamente proteínas. Insulina, glucagon, hormônio do crescimento, STH, hormônio somatotrófico, hormônio do crescimento, né? Todos são proteínas. Daí, não sei se alguém notou, que quimicamente falando, eu tenho dois tipos de proteína. Na aula de lipídios, eu tenho dois tipos de hormônios, né? Na aula de lipídios, eu falei dos hormônios esteroides, que os hormônios esteroides são lipídios derivados do colesterol. Hormônios esteroides, lipídios derivados do colesterol, testosterona, progesterona, estrógenos, cortisol, e aí vai. E tem os hormônios proteicos. Então, ou o hormônio é lipídio esteroide, ou o hormônio é proteína. Insulina, glucagon, hormônio do crescimento. Nós temos, moçada,
proteínas com papel de contração. Ora, é o caso lá da quitina e da miosina, da contração muscular. Gente, aí vai, tá? Se você começar de repente lá a se empolgar, você tem proteína para tudo, até para a produção de luz. Pô, só vou colocar aqui esse exemplo absurdo, vocês terão uma ideia de como tem proteína que faz tudo, até para produzir luz tem proteína. Como é que um vagalume, ele acende a bunda dele, né? Como é que o vagalume, ele pisca? Ah, devido lá a uma proteína chamada de luciferina. Né? Basicamente, moçada, todos os animais capazes de produzir luz por conta própria, bioluminescência, né? Talvez alguém lembre lá do clássico Procurando Nemo, aquela parte que a máscara afunda lá no fundão, né? Que eles vão lá no fundo, aí tem um peixinho com a lanterninha na cabeça. Pois bem, cara, bioluminescência, em todas as criaturas, é baseado numa proteína. Então, essa proteína luciferina, ela reage com o oxigênio e uma enzima chamada de luciferase para poder produzir oxiluciferina, luciferina oxidada, e produz luz. Né? Curiosidade que o nome luciferina, Lúcifer, tem a ver com cão e não tem a ver com cão, né? O nome Lúcifer quer dizer portador da luz, né? Lá na Bíblia, Lúcifer era o anjo mais belo de todos, né? Antes lá de cair, né? E a gente usa esse nome luciferina, portador da luz, no caso lá, para descrever a formação de luz dessa proteína. Então, a proteína formadora de luz aqui na parada. Então, olha que tem proteína de tudo quanto é jeito. Inclusive, só no corpo humano, nós vamos ter cerca de 100 mil tipos de proteína no corpo humano. É um bocado, viu, gente? 100 mil tipos de proteínas diferentes no corpo humano. Então, a gente tem lá que proteínas são extremamente, absurdamente versáteis. Várias e várias possíveis funções. Quimicamente falando, como é que a gente caracteriza uma proteína? Quimicamente falando, proteínas são polímeros de alfa-aminoácidos. Então, eles são polímeros de alfa-aminoácidos. Ora, o que é que a gente quer dizer com um alfa-aminoácido? Um aminoácido, ele é uma molécula que apresenta um grupamento amina e um grupamento ácido carboxílico ao mesmo tempo. Entretanto, os aminoácidos que fazem parte de proteínas alfa-aminoácidos, a amina e o ácido estão localizados no mesmo carbono, chamado carbono alfa. Né? Daí, se você pegasse, por exemplo, uma situação dessas aqui, isso aqui que eu estou colocando é um aminoácido? É um aminoácido. Tem amina, tem ácido. Entretanto, não é um aminoácido que entra na composição de proteínas. Por quê? Porque o ácido está num carbono e o amina está no outro. Só é aminoácido de proteína, alfa-aminoácidos, quando você tem amina e ácido, nesse caso, gente, no mesmo carbono, chamado de carbono alfa. Opa, lembrança para vocês, né? O grupo amina, ele é básico, o grupo carboxila, ele é ácido. E, gente, como é que é mesmo o nome lá das aulas de química de uma molécula que é polar e apolar ao mesmo tempo? Né? Que nem na aula de lipídios a gente comentou, polar e apolar ao mesmo tempo é anfipática, anfifílica. Aminoácidos são ácidos e básicos ao mesmo tempo. Qual nome que você vai dar para uma molécula que é ácida e básica ao mesmo tempo? Anfótero. Então, ao mesmo tempo, tem amina, tem ácido, é um composto anfótero. Né? É bom lembrar que o carbono tem 4 ligantes, né? Amina 1, ácido outro, hidrogênio, terceiro ligante, e o quarto ligante, ele varia. Esse quarto ligante que varia, vou chamar ele aqui de radical R, é a única diferença que eu tenho entre os aminoácidos, exatamente quem é esse radical R. Sendo que quando eu analiso quimicamente o radical R, gente, nós vamos ter muitos possíveis tipos de radicais R. Então, por exemplo, né? Estou colocando aqui de novo um aminoácido. Amina-ácido, hidrogênio. Quem é o radical R? Varia, né? Às vezes o radical R, ele é apenas um átomo de hidrogênio. E aí esse aminoácido
vai se chamar pelo nome de glicina. Às vezes, esse radical R, ele é um grupo metil, e nesse caso, o aminoácido vai se chamar de alanina. Ou seja, às vezes, o radical R, ele é alifático. Só que às vezes, moçada, a gente tem que o radical R, ele vai ser um grupo benzil. Nesse caso, ele vai ser o CH2 ligado ao anel benzênico num aminoácido chamado de fenilalanina. Então tem aminoácidos onde o radical R, ele é aromático com anel benzênico. Às vezes, moçada, o radical R, ele é ácido. Poxa, Landim, mas já não existe naturalmente um grupo ácido no aminoácido? Normalmente, né, moçada, o aminoácido, ele é neutro, porque o grupo amina básico neutraliza o grupo ácido neutro. Então esse aqui neutraliza com esse. Entretanto, pode ser que no radical R tem um grupo ácido extra. Ora, se esse ácido neutraliza com essa amina, mas tem um ácido a mais, o aminoácido como um todo é ácido. Ácido glutâmico, ácido aspartico, e aí vai. Às vezes, ele é básico. Ora, ou seja, né, essa amina neutraliza com esse ácido, mas às vezes no radical R, nós vamos ter um grupo amina a mais. Então, se essa amina neutraliza com esse ácido, mas tem alguma amina extra, o aminoácido como um todo ele é básico, né? Então, nesse caso lá. E a gente tem aminoácidos cujo radical R apresenta enxofre na composição. A propósito, né? A gente tem lá dois aminoácidos, cisteína e metionina, que são aminoácidos que apresentam enxofre na estrutura química deles. Inclusive, essa história do enxofre me faz lembrar de um detalhe importante a respeito das proteínas. É que, qual é mesmo, gente, a fórmula geral dos carboidratos? Carboidratos, CxH2OY. Que quer dizer que, a princípio, o carboidrato só tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Raramente, eles podem ter outros elementos além desses. Os lipídios, por exemplo, quais são os elementos químicos normalmente encontrados nos lipídios? A estrutura do lipídio varia muito, né? Mas normalmente o lipídio é derivado dos ácidos graxos. Ácidos carboxílicos de cadeia hidrocarbonada longa. Só tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Raramente tem outros elementos químicos. Mas quando eu vou analisar uma proteína, que ela é feita de aminoácidos, estou abreviando aminoácidos, você vai ter na proteína aminoácido. Então, olha que você vai ter carbono, hidrogênio, oxigênio. E, gente, você vai ter nitrogênio, que não aparece normalmente nos outros caras. Então, carboidrato, a princípio, não tem nitrogênio. Lipídios, a princípio, não tem nitrogênio. Mas as proteínas, aminoácidos, sempre terão nitrogênio. E além de nitrogênio, muitas vezes você tem enxofre, aqueles aminoácidos ali. Daí, qual é o principal papel do enxofre nos seres vivos? Formar proteínas. Então, quando a gente fala lá das aulas de química orgânica, que os 6 elementos químicos mais importantes na formação da matéria orgânica é o CHOMPs, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Sendo que enxofre entra onde? Nas proteínas. O Landim e o fósforo. Gente, o fósforo ele entra nos fosfolipídios, no fosfato de cálcio, mas o que mais me interessa é que o fósforo entra na estrutura do DNA, do RNA, dos nucleotídeos, que são os componentes do DNA e do RNA. Cada nucleotídeo do DNA e do RNA, ele apresenta um açúcar de 5 carbonos, uma pentose. Então, a pentose ela é um carboidrato, então tem C, H e O. Tem uma base nitrogenada. E, gente, base nitrogenada tem nitrogênio, né? Então, tem nitrogênio e tem um grupo fosfato, PO4 3-, então tem fósforo. Daí, tem uma questão muito tradicional de vestibulares, que o cara diz assim: eu marquei uma célula com enxofre radioativo. Quem vai ficar radioativo? Se eu marcar a célula com enxofre radioativo, proteínas ficarão radioativas. Eu marquei uma célula com fósforo radioativo. Se eu marcar uma célula com fósforo radioativo,
DNA e RNA ficarão radioativos. Então, enxofre é tipicamente encontrado em proteínas, fósforo é tipicamente encontrado em DNA e RNA e nucleotídeos aí na parada. Gente, qual é a origem dos aminoácidos? Qual é a origem dos aminoácidos? Bom, como tudo, né, moçada, de matéria orgânica na natureza, a gente tem que a origem primordial diz respeito lá à fotossíntese. Então, a origem dos aminoácidos começa inevitavelmente no processo de fotossíntese. Lembra para mim como é a mesma equação geral da fotossíntese? Fotossíntese ela pega CO2 mais água, dando glicose mais oxigênio. Só que aí eu tenho um pequeno problema nessa minha historinha. É que a glicose ela é um carboidrato, então ela tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Como ela tem carbono, hidrogênio e oxigênio, para formar um aminoácido falta o quê, né? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Para faltar um aminoácido precisa do nitrogênio. De onde é que vem o nitrogênio para poder formar um aminoácido? Bom, eu vou pegar a glicose, jogar a glicose na respiração celular. Primeira etapa da respiração, a glicólise, fabrica lá ácido pirúvico. E esse ácido pirúvico, então, ele vai ser quebrado em acetil-CoA, que vai entrar no ciclo de Krebs, segunda etapa da respiração. E não se estresse com isso. Mas o ciclo de Krebs, ele tem vários intermediários metabólicos, tem várias etapas químicas, e numa delas você fabrica uma substância chamada de ácido alfa-cetoglutárico. Caracas, que nome feio da porra, até já esqueci esse nome, porque não me interessa. Ácido fulano. Né? Entretanto, esse ácido alfa-cetoglutárico, ele é um cara que é capaz de reagir com amônia. De onde é que essa amônia ela vem? Ela vem do famosíssimo ciclo do nitrogênio das aulas de ecologia, né? Nas aulas de ecologia a gente vai estudar isso com muito mais carinho, mas você tem muito N2 na atmosfera e a primeira etapa do ciclo do nitrogênio, fixação, é transformar N2 em amônia. E aí eu vou pegar então o ácido alfa-cetoglutárico, vou pegar a amônia que veio do ciclo do nitrogênio e com isso, moçada, eu vou somar os dois e vou formar uma substância chamada de ácido glutâmico. Onde, moçada, o ácido glutâmico, ele é o primeiro aminoácido formado na natureza. Ou seja, o primeiro aminoácido a surgir na natureza nas vias metabólicas. Então, o aminoácido, a princípio, vem da fotossíntese, que fabrica glicose, só que a glicose tem C, H e O. Está faltando nitrogênio. Então, eu vou quebrar a glicose em ácido alfa-cetoglutárico, somar com a amônia como fonte de nitrogênio. Essa amônia vem do ciclo do nitrogênio das aulas de ecologia. E aí eu vou acabar formando ácido glutâmico. E a partir do ácido glutâmico, outros aminoácidos podem ser feitos. Então, uma vez que você produziu o ácido glutâmico ele pode originar outros aminoácidos. Sendo que, como é que ele origina outros aminoácidos? Através de uma reação química chamada de transaminação. Transaminação, gente, é o mecanismo de produção de novos aminoácidos, né? Sendo que não quero que ninguém se estresse com a química disso. Só estou ilustrando como é que a gente faz para produzir um aminoácido novo. Como é que funciona a transaminação. Então, uma vez, um aminoácido de radical R, RX. Então, vou chamar de aminoácido X. Era uma vez, moçada, um cetoácido. Landinho, o que é um cetoácido? Ele é cetona associada a ácido, com radical Y, um cetoácido Y. Na reação de transaminação, quando eu vou somar esses dois caras, basicamente o que eu vou fazer é trocar a amina de um pelo grupo cetona do outro cara. Então eu vou mandar a amina para lá, vou mandar a cetona para cá. Olha só como é que vai ficar, né?
Então, continua aqui o radical RX, aqui o COH, e originalmente o radical X estava com o COH, né, que estava com a amina. Só que agora ele vai ficar com o grupo cetona. E eu vou dizer agora que isso aqui é um cetoácido de radical RX, ou seja, é um novo cetoácido. O cetoácido que eu tinha originalmente era um cetoácido Y, e agora é um cetoácido X, então eu troquei aqui essas estruturas. E do lado de cá vai ficar, né, o radical Y, o COH, e eu mandei para cá o diabo do grupo amina. Olha que originalmente o que eu tinha aqui era um cetoácido de radical Y, e agora eu vou ter um aminoácido de radical RY, então a gente vai formar um novo aminoácido, abreviando aminoácido, que é aminoácido Y. Então pronto, né? Na reação de transaminação, eu troco amina com cetona. No que eu troco amina com cetona, quem era aminoácido vira cetoácido, quem era cetoácido vira aminoácido. Sendo que, de onde é que vem esses cetoácidos? Nesse caso, gente, os cetoácidos eles são provenientes do ciclo de Krebs. Então, o ciclo de Krebs da respiração, além do papel de respiração celular, né, de produzir energia, alguns intermediários metabólicos são úteis para a produção desses cetoácidos, para a formação de novos aminoácidos, né? Então, transaminação, ela produz outros aminoácidos a partir de aminoácidos previamente existentes e cetoácidos, sendo que esses cetoácidos lá do ciclo de Krebs, provenientes do ciclo de Krebs. Nem todo aminoácido pode ser produzido pela gente, e a gente lembra para vocês que existem lá duas categorias de aminoácidos. Essas duas categorias de aminoácidos que a gente tem para descrever, a gente tem lá aminoácidos chamados de naturais e aminoácidos chamados de essenciais. Os aminoácidos naturais são aqueles que eu consigo produzir. Então eles são produzidos no fígado da gente. Inclusive a recomendação da gente, né, é, na dúvida, chute fígado, né? Toda vez que alguém perguntar para você qual é o órgão do corpo humano que faz não sei o quê, e você não tem a menor ideia, sempre chute fígado. O fígado é o órgão do corpo humano com maior variedade de funções, então na dúvida, sempre chute fígado. Então, eles são fabricados no fígado por transaminação, sendo pessoas que eles vão ser produzidos a partir de outros aminoácidos. Cuidado, que o corpo humano é incapaz de produzir aminoácidos a partir de açúcares. Por exemplo, né, você produzir ácido glutâmico, que é um aminoácido, a partir de glicose e a amônia do ciclo do nitrogênio, só quem faz isso é planta, tá? Então a planta ela é capaz de pegar a glicose da fotossíntese, a amônia do ciclo do nitrogênio e produzir um aminoácido. Somente a planta pode pegar a glicose com a amônia e fabricar um aminoácido. Plantas, fungos, bactérias, a gente não consegue. Na gente, toda vez que eu produzo um aminoácido novo, é a partir de outro aminoácido. Sendo, gente, que os aminoácidos naturais, eles são 12 aminoácidos. 12 aminoácidos são aminoácidos que a gente consegue produzir. E aminoácidos essenciais, lembrando que essenciais você não consegue produzir, eles não podem ser produzidos no corpo da gente, eles têm que ser obtidos na dieta. Sendo pessoas que nós vamos ter, então, 8 aminoácidos essenciais. Poxa, é claro que tem que ser um vestibular muito maluco para querer que você saiba disso de cor, mas para quem vai fazer vestibulares mais doidinhos, é bom você ter exemplos lá de aminoácidos naturais e essenciais. Eu prefiro decorar os essenciais, porque tem menos, né? Então, aminoácidos essenciais, eles incluem carinhas como treonina, triptofano, incluem lisina, metionina, fenilalanina, valina, leucina e isoleucina. A propósito, né? Não sei se alguém aí curte academia
Já ouviu falar de BCAA? Né? BCAA são grupos de aminoácidos de cadeia ramificada, que a gente chama assim, que são aminoácidos muito importantes para a produção das proteínas do músculo, actina e miosina. Né? Eles são 3 aminoácidos, valina, leucina e isoleucina, fundamentais para o desenvolvimento da massa muscular. Né? Daí, você não produz eles. Né? Eles são essenciais, eles não são fabricados em você. Então, para você de repente lá ganhar massa muscular, você precisa de valina, leucina e isoleucina. De BCAA, tem muita gente que usa como suplemento. Ou usa a própria proteína como um todo, como suplemento, né? Whey protein, albumina, né? Para fornecer esses aminoácidos. Se tem 12 naturais e 8 essenciais, poxa, o total de aminoácidos que a gente tem são 20, né? Então, nesse caso, moçada, nós vamos ter 20 aminoácidos no total, participando de proteínas. 20 alfa-aminoácidos em proteínas. Cada um deles com radical R diferente. Então, cada qual com radical R distinto aqui nesse caso. 12 são naturais e 8 aminoácidos, eles são essenciais. Cuidado, que nem toda proteína precisa ter os 20 aminoácidos diferentes. Então, existem 20. Nem toda proteína tem os 20.